Queridos, nós vamos hoje ter no nosso encontro a Escola de Alexandria. Vamos estudar um pouco sobre essa escola, mas antes eu quero começar orando com você. Pai, obrigado, Senhor, por mais um encontro. Queremos te agradecer pelo dom da vida, por esta oportunidade. Te pedindo, Senhor, ilumina a nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, queridos, falar um pouco sobre essa escola chamada Escola de Alexandria. E eu quero começar dizendo a você que o Cartago de Tertuliano e a Roma de Hipólito, elas eram cidades de história, de caráter étnico, cultural, bem diferentes das metrópoles ou da metrópole helenística de Alexandria, no Egito. Foi fundada pelo próprio Alexandre Magno, lá em 332 a.C., e Alexandria foi sucessivamente a capital do Império Burocrático dos Ptolomeus e o centro da administração romana no Egito, ou do Egito, melhor dizendo. Ao mesmo tempo, era um dos principais centros de comércio do Mediterrâneo, através do qual a produção do Egito fluía para os outros setores do mundo romano. Nós podemos dizer que, acima de tudo, Alexandria era um centro intelectual, cuja grande, magnífica biblioteca havia se tornado um foco de cultura literária, científica e filosófica desde o reino do primeiro Ptolomeu. Toda a escola filosófica tinha seus representantes ali. Ali parece que circulava um comércio de ideias que estava presente nas veias ou no sangue da cidade, se nós assim podemos dizer. E uma consequência deste fato é que Alexandria fornecia ali o espaço, nós podemos dizer que a arena, onde as ideias eram trocadas, onde as ideias religiosas, os movimentos de origem, os mais diferentes possíveis se encontravam, eles se influenciavam uns aos outros e ali todos estavam então sujeitos às interpretações e à crítica filosófica. Pouco é conhecido sobre a origem do cristianismo lá em Alexandria. O movimento deve ter aparecido por lá, por volta, quem sabe, num período ainda muito cedo, uma vez que no momento em que nós ouvimos pela primeira vez sobre o cristianismo presente em Alexandria, parece que ele já estava bem consolidado, porque ao segundo século, no princípio do terceiro século, ele já estava ali muito bem enraizado. Há evidências disponíveis a respeito do assunto desde o início do cristianismo em Alexandria, como um estado dividido entre o gnosticismo cristão intelectual e o erudito. Ou seja, o gnóstico Basílides estava ensinando em Alexandria, lá no reinado de Adriano, por volta de 130 depois de Cristo. E ali, certamente, uma comunidade de fiéis simples, tradicionalistas, que desconfiavam profundamente das concessões para com a religião e filosofia pagãs, as quais o gnosticismo sofisticado parecia representar. E é contra esse pano de fundo que nós devemos entender a obra, ou a primeira grande obra do mestre cristão lá de Alexandria, Clemente, está ali por volta de alguns anos até 215, né? Bem como Justino Marte, como um convertido ao cristianismo e também um intelectual. Justino era, afinal de contas, um intelectual, quem sabe até um intelectual profissional. E aí Clemente vai para Alexandria depois de estudar com uma série de mestres cristãos em outros lugares. E ele vai ali exatamente para ouvir a sabedoria de um homem do qual ele não faz referência, ele não diz o nome, mas Eusébio, o historiador da igreja,
identifica como um tal de Panteno, que era o responsável pela escola dos fiéis lá em Alexandria. E assim Clemente se estabelece em Alexandria e, eventualmente, como Justino lá em Roma, tem sua escola própria, funda sua escola. O que é interessante e característico sobre o seu nome é que, por um lado, ele se considerava como um defensor e intérprete do cristianismo costumeiro, consciente do dever de não transgredir de maneira alguma a regra da igreja, ou seja, a tradição, ao passo que, por outro lado, ele representava aquela atitude simpática para com a cultura, a erudição secular, podemos assim dizer, de que a maioria dos cristãos comuns desconfiavam totalmente ou eram contra aquelas filosofias. Então ele era, de fato, um homem de centro, se a gente assim pode dizer, que considerou seriamente o gnosticismo que ele mesmo repudiava e ofereceu uma defesa da tradição de ensino que era calculada para sugerir que a filosofia helenística tanto era uma aliada como uma inimiga da perspectiva de fé cristã. As obras mais importantes de Clemente, que sobreviveram, diga-se de passagem, são em número de 3. Em primeiro lugar, a sua exortação aos pagãos, se assim era chamada. Ela é uma crítica da religião pagã, uma crítica contra a religião pagã, que emite um chamado, ele chama os cristãos a seguirem o Logos de Deus. E depois a outra obra intitulada de Pedagogo, que busca expor a lógica da conduta cristã, ou seja, incidentalmente uma mina de informações sobre os costumes da época de Clemente. Se fala muito nela sobre os costumes dos cristãos do seu tempo. Finalmente, ele escreveu uma outra obra intitulada Stomata ou Miscelâneas, que é uma coleção, na verdade, de pensamentos sobre questões teológicas e religiosas lá também no seu tempo. A Stomata, ela é alusiva, especialmente em estilo, não sistemática na sua forma, mas ela é alusiva, disposta em 7 livros, sendo estes livros formados em compêndios, tornando uma obra completa. Ela sugere, em lugar de afirmar uma posição teológica, embora ela venha desenvolvendo com grande clareza a posição de Clemente sobre as questões relativas à difamação da carne, relativas ao casamento, a relação entre a tradição filosófica grega e a difamação da carne e do casamento, a relação com a questão de objetivo e caráter da vida cristã. Tudo isso está inserido nessa obra. Para Clemente, assim também como para Justino, o Logos Divino havia sempre sido o instrutor da humanidade em todos os lugares. Dizia ele, nosso pedagogo é o Deus Santo, Jesus, o Logos, que é o guia de toda a humanidade e, consequentemente, é sua inspiração que se encontra de uma maneira ou de outra por trás da tradição filosófica dos gregos. Deus é a causa de todas as coisas, Deus é aquele que é o autor de todas as coisas existentes. Ele está, inclusive, por trás da tradição filosófica dos gregos. Ou seja, Deus é a causa de tudo, de todas as coisas boas, mas primeiramente de algumas tais como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a partir daí todas as outras são consequências disso, inclusive a filosofia. Em outras palavras, Clemente queria seguir uma crença meio que banal, judaico-helenística, de que a filosofia havia originalmente tirado suas melhores ideias
dos escritos de Moisés. Desde o princípio, ela se inspirava, ela ia buscar nas obras de Moisés o seu conteúdo. Mas ele também é capaz de oferecer uma hipótese ainda mais radical. Diz ele que talvez também a filosofia tenha sido concedida aos gregos, vejam que coisa interessante, né? De forma direta e primeira, até que o Senhor os chamasse. Ou seja, Deus preparando os gregos, os helênicos, para que fossem chamados a ele por meio da filosofia. Porque ele afirma que a filosofia foi a pedagoga, assim também como a lei foi para os hebreus, para trazer a mente helênica para Cristo. E aí Clemente é um seguidor de Justino e de Irineu, e ele percebe a história de Deus com a humanidade como um processo de educação. Para ele, a relação de Deus com o povo era uma relação onde esse povo, chamado povo de Deus, é um povo que vai passar por um processo de educação. E, mais claramente dizendo, ele vai trazer essa história como os seus predecessores, dizendo um pouquinho diferente, né? Mas utilizando o mesmo modelo para descrever a vida cristã ou a vida de um crente individual, dizendo que ele era um caso de aprendizado ou de treinamento e crescimento contínuo no conhecimento de Deus. Enquanto que o norte-africano Tertuliano imaginava a vida cristã, primariamente em termos morais, como um caso de obediência aos preceitos divinos, e os gnósticos também percebiam a vida, né, como consistindo de uma iluminação que aconteceria para sempre na vida do crente, Clemente concebia, em vez de tudo isso, um processo gradual de transformação moral e intelectual que resultava na semelhança com Deus. Ou seja, o destino implícito na criação de Adão segundo a imagem de Deus. Ou seja, nós somos, ou seríamos, formados segundo a imagem de Deus, como foi também Adão no princípio. E essa semelhança com Deus, ela é para Clemente, como também foi para Irineu, coincidentemente, né, o processo de aprendizado até que as pessoas pudessem chegar ao conhecimento de Deus e, desta forma, conhecer seria participar de tal maneira que ele passava a ser parecido com Deus. E assim o ideal cristão é aquele do verdadeiro gnóstico, segundo ele, ao qual a fé tem adicionado o conhecimento o amor, e o amor traz a herança. E aí parece-me, dizia Clemente, haver um primeiro tipo de mudança salvífica do paganismo para a fé, um segundo da fé para o conhecimento, e em seguida, ou em último estágio, a pessoa é transformada para um momento de conhecimento, do conhecimento em amor, na verdade, e começa então imediatamente a estabelecer uma amizade mútua entre o conhecedor, ou seja, o cristão, e o que é conhecido, ou seja, Deus. Uma relação de conhecimento, de intimidade entre o crente e Deus. E aí ele fala que até que, continuando a avançar, o eu progride para aquilo que é de fato a moradia sagrada ou a moradia do Senhor, e permanece lá como uma luz subsistindo e continuando para sempre, absolutamente livre de todas as virtudes. Não há mais virtudes, ninguém precisa mais de qualidades, porque já está na presença de Deus. Era esse o pensamento dele. E Clemente então deixa Alexandria lá em 202, está enfrentando perseguição, a perseguição que aconteceu por lá, no reinado de Sétimo Severo. Nada é conhecido da sua vida depois disso. Em Alexandria, a gente pode dizer
O tipo de trabalho que ele havia feito foi continuado, embora com estilo bastante diferente, com espírito vastamente distante do que ele pensava, por seu pupilo chamado Orígenes, o maior e mais influente pensador cristão do seu tempo, que escreveu ou que compôs uma obra que lhe rendeu um respeito, inclusive rancoroso, até mesmo de um filósofo radicalmente anticristão, neoplatônico, chamado Porfírio. Orígenes nasce em uma família cristã de Alexandria, lá por volta de 182 a 185, depois de Cristo, logicamente. E Orígenes, após a partida de Clemente e a morte do seu pai Leônidas, lá naquele tempo de perseguição, reúne um grupo de inquiridores e constitui então uma escola que pode, quem sabe, ser uma continuação da escola catequética da qual Eusébio fala. E aí a gente pode pensar assim, seja como for, Orígenes foi um cara capaz de continuar o seu trabalho ali em Alexandria, com a aprovação do bispo Demétrio, lá por volta de 2000, aliás, por volta de até 215, quando o imperador Caracalla expulsou todos os professores de filosofia de Alexandria. E aí Orígenes já havia viajado um pouco antes para Roma, lá por volta de 211, 212, onde ele conheceu Hipólito, e aí ele vai para a Arábia por volta de 213, 214, onde seus trabalhos, seus serviços foram prestados por solicitação, né? E aí ele vai lidar com um problema criado pelo ensino monarquianista. O monarquianismo está ali presente, ele então vai encontrar ali uma dificuldade, vai enfrentá-los de forma interessante. De vez, ou desta vez, ele retoma ou retorna ao seu ensino em Alexandria depois. Ele vai para Cesareia, ele fica na Palestina ali um bom tempo, onde faz amizade, e ali amigos seus valorizam o seu trabalho, ele faz um trabalho interessante, mas em Alexandria, lá em 216, ele está de retorno, e continua lá em Alexandria até por volta de 230, 231, quando parte para uma jornada lá na Grécia agora. E no decorrer da sua permanência lá em Cesareia, ele foi ordenado presbítero, especialmente pela insistência dos seus amigos que estavam lá em Cesareia. E aí ele provavelmente foi feito dessa forma presbítero para que ele pudesse ficar livre como um presbítero para poder pregar lá naquela região. Mas um bispo chamado Demétrio, que havia de alguma forma se tornado duvidoso quanto a algumas de suas ideias, ou as ideias invulgares, a gente pode dizer, de Orígenes, estava com ciúmes, quem sabe, do seu sucesso, e aí passou a ouvir fofocas sobre Orígenes, considerou os atos de Orígenes como um ato de oposição, um ato que feria a igreja de Cesareia, ou como uma invasão, digamos assim, dos seus direitos, e aí que acontece, ele aproveita essa oportunidade e corta, ou seja, tira Orígenes da comunhão da igreja de Alexandria. E Orígenes então passa o restante de sua carreira escrevendo, ensinando e pregando lá em Cesareia, com uma disciplina muito interessante e com dedicação enorme, de tal maneira que seus amigos ou o pessoal da região dá a ele o apelido de Adamâncio. Ele foi aprisionado em seguida, foi torturado, foi perseguido por Décio lá por volta de 250, e ele vai morrer em Cesareia, ou quem sabe em Tiro, provavelmente lá por volta de 251 até 254, em consequência dos seus sofrimentos. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante. Orígenes era um homem de erudição variada, era um cara bom de erudição, falava bem, né, se expressava muito bem.
E ele foi um adepto da filosofia do seu tempo, com uma apreensão, ele olhava para as coisas e aprendia, ele era muito atento, né, à ideia, à precisão das ideias das diversas escolas de pensamento. Sua visão, em geral, foi modelada pelo eclético platonismo médio prevalecente lá em Alexandria e no Oriente. E aí a gente vai encontrar então as generalidades que ele assumia, que eram naturais, logicamente, na sua forma de pensar. Mas ele também tinha uma opinião muito menos entusiástica e muito mais distante da filosofia e da cultura na tradição helenística do que Clemente e Justino. Ele não era muito próximo das citações cordiais ou desnecessárias que ele achava dos poetas, dos filósofos, embora ele conhecesse bastante bem essas filosofias, né, como demonstra a sua obra Apologética Erudita contra Celso, é o título contra Celso, né? A sua maneira de lidar com essas generalidades do platonismo médio pareceu, para um pensador pagão como Porfírio, misturar ideias que ele considerava grega com mitologias de estrangeiros. A explicação dessa atitude complexa é que, por convicção, Orígenes estava certo que o único caminho para a sabedoria era por meio de um estudo sério, compenetrado, concentrado da revelação divina que estava presente nas Escrituras Sagradas. E foi essa tarefa para ele, a escolhida, foi a ela que ele dedicou a sua vida inteira. A grande maioria dos seus escritos tomaram forma de comentário das Escrituras Sagradas, né? E mesmo os seus escritos sistemáticos, de um modo geral, seguiram um método que a gente pode ser um método amplamente exegético. Se a sabedoria que ele discernia na Bíblia era, de fato, informada pelas suposições ou pressuposições filosóficas que ele trazia em sua interpretação e compreensão resultante, nós não podemos dizer absolutamente nada, e quem sabe, pelo caráter escriturístico dele, talvez a dádiva mais importante de Orígenes para a igreja foi o princípio pelo qual ele mesmo viveu o sola scriptura, né? Ele viveu o tempo inteiro pensando em que nós devemos estar baseados na Escritura Sagrada. O texto sagrado, ele fala por si, e aí o estudo de Orígenes da Escritura tinha como fundamento um trabalho textual sistemático. Ele não fazia um trabalho de interpretações metafóricas, mas um trabalho em cima do texto, tentando interpretar, extrair o sentido do texto, em um esforço enorme para assegurar a interpretação correta do texto sagrado. E aí ele vai fazer esse esforço de assegurar o texto correto a partir da versão da Septuaginta, lá das Escrituras ainda em hebraico. E ele vai então usar uma versão que era regularmente utilizada nas igrejas, que ele compila através dos anos numa obra maravilhosa, monumental, chamada Exapla, que trazia em colunas paralelas o hebraico e uma transcrição do grego ao lado do hebraico, dessa que a gente chamava de Septuaginta, não é? E 3 outras versões gregas estavam também ali presentes. Na exegese de Orígenes, ele repudiou o literalismo dos rabinos. O texto não era um texto fundamentalista nem literal, e da mesma forma o literalismo de Marcião. E a gente pode dizer que, em primeiro lugar, ele estava convencido de que, em muitos lugares, o sentido literal era absurdo, como, por exemplo, a fábula de Jotão, onde são encontradas árvores falando com árvores, ou então o indigno, ele dizia que era indigno de ser olhado para essas histórias, né, como
como se Deus tentasse falar de tal forma que a gente perde o sentido daquilo que Deus deseja escrever. Então nós precisávamos olhar para o que é descrito por Deus, por meio da sua palavra, com muita calma, para que a gente não deixasse as passagens bíblicas cheias de incompatibilidades que tornassem elas coisas estranhas, mas que nós pegássemos partes do texto que são chamadas de perícopes do Evangelho, sejam partes que têm começo, meio e fim, com sentido, para que nós pudéssemos entender bem o texto sagrado. Em segundo lugar, ele estava certo também de que os escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus devem superabundar em sentido. Nós devemos ir mais fundo, devemos procurar algo mais no texto, de que a forma do texto, mesmo onde o sentido literal é importante, se quer dizer muito mais do que aquilo que nós encontramos diretamente escrito dentro do texto. Há algo mais para que nós possamos compreender, algo espiritual vindo com o texto. Então a tarefa da pessoa que faz a exegese segundo Orígenes era despregar não apenas o sentido literal, mas também o sentido espiritual mais elevado ou profundo, de acordo com a advertência e a prática de Paulo. Era assim que Paulo via, né, o texto. Ou seja, essa maneira de conceber e de manusear as escrituras sagradas deve muito a dois procedentes, dizia ele. A primeira, a alegorização estoica dos poemas homéricos e, acima de tudo, a exegese alegórica de Filon do Pentateuco. Filon fazendo uma exegese alegórica do Pentateuco, em outras palavras. Então, queridos, ao mesmo tempo, Orígenes estava, dizia ele, ou ele se sentia assim, em dívida com a tipologia cristã primitiva que interpretou a escritura hebraica em termos de retrospectiva, encontrando nelas a chave e o significado mais profundo em Jesus Cristo e na dispensação da graça de Deus, ou seja, na dispensação cristã. E a gente pode pensar que, da mesma forma, para Orígenes, o propósito fundamental do sentido espiritual das Escrituras está em nossa compreensão em relação do eu humano com Deus em Cristo, da vida da igreja como a comunidade da nova aliança ou da nova dispensação e da realização daquela vida que nós precisamos buscar na restauração de todas as coisas. Ou seja, ele imaginava que a lei, né, ou através da lei, nós somos ensinados e ela é uma sombra das coisas que viriam, uma sombra das coisas vindouras. No terceiro livro do seu tratado dos primeiros princípios, ele vai justificar e vai procurar sistematizar os procedimentos que ele usava para fazer a exegese. E aí, mais uma vez, né, nós vamos ver que sua prática era mais flexível do que a sua teoria. Ele, na prática, era um cara muito mais flexível do que na forma de pensar. E aí, este é um tratado cristão mais antigo sobre a hermenêutica, né, o que a hermenêutica oferece, apenas como uma ideia bastante imprecisa daquilo que Orígenes de fato realizava. A gente tem aí uma visão, uma direção, mas não tem uma precisão de como Orígenes fazia essa hermenêutica do texto sagrado. E aí, mesmo no meio dos seus trabalhos exegéticos, Orígenes não poderia ignorar os problemas imediatos lá da igreja em Alexandria. E aí, como Clemente, ele se viu forçado a abordar questões imediatas da igreja de Alexandria. Da mesma forma que Clemente fez isso, né, ele encontrou ali a presença dos gnósticos, a prática gnóstica vocal, se a gente pode dizer assim,
E aí ele vai fazer isso de maneira a listar a erudição filosófica do lado da ortodoxia. Ele faz como que um paralelo da ortodoxia com a erudição filosófica. E aí é típico de Orígenes desenvolver sistematicamente uma posição que lidava com as questões e com as ideias das quais os gnósticos tinham fundamentos, ou eles trocavam, intercambiavam, podemos dizer assim, mas ele faz isso em sentido diferente, ou seja, ele vai fazer isso de acordo com a tradição do ensino da igreja, ele vai confrontar o ensino gnóstico com a tradição apostólica. E aí Orígenes então vai entender, ou vai propor uma formulação, que a gente pode dizer assim, uma formulação suficiente da verdade, né, como Tertuliano também havia argumentado, mas o seu fundamento partia de inquirição teológica, ele parte de teologia. E aí o resultado foi uma cosmologia, se a gente pode dizer assim, uma cosmologia teológica, onde ressoavam termos platônicos e mesmo gnósticos, mas apenas quando transpostos em uma chave definida pelos princípios da tradição de ensino de Alexandria, ele traz então o pensamento dos gnósticos para supostamente o lugar correto. Essa cosmologia teológica, se a gente pode dizer assim, ela é expressa então em dois primeiros tratados. Um tratado conhecido como dos primeiros princípios, que vai falar sobre três ideias centrais. A primeira ideia foi igualmente central para Irineu. Irineu tem a mesma lógica e é simplesmente o axioma ou a tese monoteísta que existe um só Deus, o qual é a única base e fonte de todo ser, tanto material como imaterial. A segunda ideia também é uma ideia crucial, e é uma ideia interessante, é uma ideia crucial também para Irineu de Lyon. É o princípio antignóstico que o mal não é uma coisa, substantiva, ou seja, não é algo material ou carnal, mas uma desordem introduzida pela atividade livre das criaturas ou dos seres humanos criados. Se existe mal no mundo, dizia ele, o mal não é, em última instância, uma aflição externa da humanidade, mas um problema das escolhas feitas pelo ser humano. E, finalmente, Orígenes aceitava uma antiga tradição de interpretação, já explorada por Philon, que sustentava, aliás, eles refletiam nos dois relatos da criação, nos capítulos da abertura de Gênesis, na realidade dos estágios da criação divina. E aí o primeiro ocupado com a aparência da ordem imaterial, inteligível, e a segunda com a formação do cosmo visível. Ou seja, eles estavam ali refletindo ou pensando assim, ao mesmo tempo Orígenes estava convicto de que a criação original de Deus fora uma sociedade de espíritos imateriais finitos, porque foram criados, autodeterminados porque eram racionais, imagem ou reflexo da própria imagem de Deus, o Logos, e estes espíritos viviam na harmonia da igualdade perfeita, se alegrando, se regozijando no conhecimento de Deus, que era a realização apropriada da sua natureza. Então, um negócio meio estranho. E aí ele vai dizer assim, o mal penetrou quando esses espíritos, tentando-se, ou desejando ser saciados com a contemplação de Deus, escolhem cair por conta da sua própria felicidade. E aí Deus, em um estado de separação, vai então ter uma variedade ou multiplicidade do auto desejado, digamos assim. E alguns se tornam então demônios, outros se tornam anjos,
e outros ainda as almas dos seres humanos, mas todos em algum grau caíram de sua identidade contemplativa original porque se distraíram e se alienaram em estando desejando, quem sabe, ser igual a Deus ou ser tão feliz que se distraíram durante a sua existência. E aí, como consequência e símbolo desse estado alterado, Deus traz então à existência o cosmo visível, físico, destinado a ser para essas criaturas um segundo mundo melhor. Vejam que a ideia começa a se aproximar da ideia gnóstica. Um mundo no qual a harmonia foi imposta sobre a desordem e no qual o espírito decaído poderia ser ensinado de volta à sua glória original. É aí que surge aquela tese da escola das almas, né? Do aprendizado para voltar à situação original. E aí, desse relato, parece que a redenção significa para Orígenes isso. Significa a restauração de todas as coisas para aquela unidade e harmonia original, onde, né, Paulo havia dito, Deus será tudo em todos. Ele vai beber em Paulo, lendo que Deus será tudo em todos. E o processo pelo qual essa restauração final se realiza, então, vai ser para Orígenes, como para Clemente, essencialmente a educação e o treinamento dos seres humanos ou dos cristãos, porque Deus respeita a liberdade das suas criaturas e não as salvará, ou seja, na realidade não pode, diz ele, fazer isso apesar delas mesmas. E aí o momento central nessa, a gente pode chamar de tutelagem divina, é a encarnação do Logos eterno de Deus, em quem, enquanto sabedoria, a mente e ser de Deus estão articulados para as criaturas. E aí ele vai refletir de forma interessante, dizendo que o Logos de Deus aproxima-se dos seres humanos decaídos através da mediação única, ou de uma mediação única de uma criatura racional que não caiu, ou seja, o ser humano que não caiu, a criação única que não caiu é Jesus. E aí era a compreensão de Orígenes que esse único espírito não caído, pela intensidade do seu amor por Deus, estava tão unido com o Logos a ponto de ser virtualmente ou visivelmente virtual e indistinguível dele, né? Ele se confundia com o próprio Deus, de maneira que ele vai dizer que é como o ferro é indistinguível do fogo que o torna incandescente. E aí a gente tem que pensar que Orígenes está refletindo como se fosse a união da alma de Jesus com o corpo de Jesus, concretizando a encarnação do Filho de Deus ou do Logos divino. E aí essa existência carnal do Filho de Deus capacita os seres humanos a se salvarem ou a se elevarem através da fé ao conhecimento da verdade eterna a qual Cristo vai encarnar. Ou seja, uma verdade que é sempre a mesma, mas sempre adaptada às variáveis capacidades e necessidades de seus recipientes. Vejam que Orígenes está pensando em algo que vai transcender a capacidade do povo lá do seu tempo de entender. E aí Orígenes parece, na realidade, conceber o Cristo de uma maneira análoga, semelhante àquela que foi concebida nas Escrituras, né? O que a letra da Escritura traz, né? Está para o seu significado mais profundo, que a carne de Cristo está para a natureza Logos, como um prenúncio da verdade que é a vida. Então é um pensamento complexo, né? Que ele vai dizer que o destino do ser humano individual é partilhar da identidade de Jesus humano, como este também participa da vida através do Logos ou da palavra. E como todas as grandes criações teológicas,
esse esquema de Orígenes vai então levantar muitas questões que ele vai tentar responder. Tantas perguntas quanto a resposta serão muitas, e aí ele parece, por exemplo, né, ficar do lado gnóstico na questão da ressurreição corporal. Vejam que ele toma um rumo estranho. Ele vai dizer claramente na sua perspectiva que, embora a carne não seja má, ela também não é, como Irineu dizia ou havia insistido, uma constituinte essencial ou original, não é? Original da criação. Então ele vai começar a querer descolar essa visão. A carne não é algo original da natureza humana. E aí, novamente, a ênfase de Orígenes vai estar na mutabilidade e na liberdade das criaturas racionais, suscitando aí algo interessante, que para ele vai ser como um problema levantado, que vai deixar um espaço para que seus críticos e seguidores comecem a pensar sobre a questão, né? Se a redenção, por acaso, jamais poderia ser verdadeiramente o final. Ele vai levantar uma bola, vai deixar um espaço para que as pessoas pensem em um ciclo de quedas e redenções, sendo o que jamais poderia ser verdadeiramente o fim de tudo. Ou existiria sempre um ciclo queda, redenção, que vai deixar as pessoas com uma ideia muito próxima de uma perspectiva gnóstico e quem sabe até espírita do assunto, tá certo? E aí, gente, nós vamos encontrar então isso sendo uma lógica, né? Que pela mesma medida, essa convicção de que a restauração final se deve ao fato de incluir todas as coisas, vai levar ele a uma conclusão universalista, que até mesmo Satanás e os demônios não caíram fora do alcance do amor de Deus, né? Numa perspectiva que não vai concordar muito bem com a escatologia primitiva, que tinha como definitivo o local do inferno para com aqueles que estavam distantes dos céus. Ou seja, Satanás e os demônios e aqueles que se perderam estarão no inferno, enquanto os salvos estarão nos céus, mas é um pouco diferente da visão trazida por Orígenes. E aí, não foi unicamente no domínio da escatologia que o esquema de Orígenes teve dificuldades, ou que criou dificuldades, mas também na área total do problema da criação e da relação de Deus com o cosmos, ou da relação de Deus com o mundo. Os céticos haviam frequentemente levantado uma questão, a gente pode dizer assim, que espicaçante, né? Uma questão picante sobre o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. O que é que Deus estava fazendo antes dele criar o mundo? Perguntas que parecem muito loucas, mas que estavam na mente das pessoas. E aí Orígenes vai tentar trazer como resposta para o desafio, né, algo interessante, né? Ele vai entrar nessa questão dizendo, né, que simplesmente não há qualquer antes nem qualquer depois em Deus. Não existe antes nem depois em Deus. Se o fazer, o ser e o fazer de Deus são estritamente atemporais, então não existe antes e nem depois, porque Deus é imutável, né? E ele sendo o imutável Criador, então parece que o mundo que ele cria tem que ser sem princípio e sem fim no tempo. Então o que Deus criou não tem começo nem fim, e essa conclusão de Origem então parece ser considerada seriamente, ou ter considerado seriamente, embora ele tivesse incerto quanto a isso, né? Mas ele vai insistir nessa ideia do princípio, e aí ele vai cair na história de um princípio do qual Gênesis e os 4 evangelhos falam, não é o começo do mundo temporal, ou seja, do cosmos temporal, mas do seu fundamento eterno, ou seja, a sabedoria de Deus. Se isso é verdadeiro, a gente não consegue
pensar de forma clara. Então a sabedoria de Deus, ou seja, o Filho, o Logos de Deus, também é eterno e atemporal. E aí ele traz então agora uma perspectiva mais ajustada, que o Logos já estava com Deus e o Logos é desde sempre, não existindo princípio nem fim. Isso significava então que o Logos e o mundo, aí ele traz um pouquinho de confusão, uma vez que cada um, em sua maneira particular, é descendente de Deus como Deus, são igualmente primordiais como Deus é, e a gente pode colocar isso como uma questão, como uma interrogação, na verdade, que era colocada. E aí essa conclusão condiz com o monoteísmo, vai trazer a visão de uma trindade em um só Deus. E aí Orígenes tinha resposta para as questões do tipo: a geração eterna do Logos não implicava em que o Logos seja igual a Deus, posto que ele foi gerado, e implicava ser, segundo Orígenes pensava, alguém secundário ou subordinado. E aí ele vai cair numa bronca, que é um pensamento também herético, que já surgiu, já existia, e parece que ele vai bater ali. Por outro lado, a subordinação do Logos a Deus, ela era como se fosse a da radiação à fonte, e não situava o Filho entre as criaturas, ou seja, o Filho de Deus não estava situado entre as criaturas, apesar de estar subordinado, uma vez que ele não era semelhante às criaturas, gerado do nada como um ser mutável e, portanto, temporal. Então, Cristo, Jesus, ele, apesar de estar subordinado, não foi gerado do nada, porque ele já era desde sempre, e ele não era alguém mutável nem temporal. E aí essa distinção, ela vai depender inteiramente da negação de Orígenes, que Deus existe e, consequentemente, que Deus gera ou cria no tempo. E não foi grande o número de pessoas que o compreenderam neste ponto, para que sua resolução dos problemas da criação e da teologia dos Logos prevalecesse. Ele faz isso prevalecer de alguma forma, e aí esse fato fica bem expresso na controvérsia ariana, onde, de um lado, há um casamento, ou um subordinacionismo, se a gente pode assim dizer, de Orígenes, ou para Orígenes, e outro, com a sua ideia da geração eterna do Logos, como um parecer, ou como algo que parece ter se entendido, o que essas noções significavam um sistema complexo que pouca gente entendia. Então, o sistema criado por Orígenes, ou refletido, ou pensado por Orígenes, foi um sistema bastante complexo. E essa questão do Logos, da Trindade, desse pensamento todo sobre a essência de Cristo e tudo mais, ele vai desaguar lá no século IV, com a reflexão, quando Agostinho vai botar um ponto final nessa história, juntamente com... Já não estou mais no século IV, viu, gente? No século IV, no quarto século. Já estou avançando, Quando os grandes teólogos, de Agostinho para frente, dentro da igreja, ou seja, de Agostinho para adiante, nós vamos encontrar teólogos, mas principalmente Agostinho colocando as coisas no lugar, trazendo uma reflexão, no próprio concílio de Nicéia, a gente pode dizer, já no concílio, as coisas se organizando, tomando uma forma, tomando um jeito muito mais consistente para que a gente tivesse uma arrumação teológica, digamos assim, ou sistemática do pensamento cristão. Então, Agostinho e Tomás de Aquino vão trazer algo maravilhoso para que a gente possa ter isso bem sistematizado, bem refletido, mas já no Concílio de Nicéia a gente vai ter uma arrumação muito clara das coisas. E assim nós concluímos essa parte de falar sobre a Escola de Alexandria,
quando nós trazemos então também o pensamento de Orígenes, para que a gente possa também conhecer um pouco deste homem. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar este tempo, vamos continuar refletindo sobre a história da igreja. Na próxima etapa nós vamos falar sobre a igreja e a sociedade romana, ali por volta dos anos 180 até 260, que assim o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento. Queremos te louvar, agradecidos pela oportunidade de poder te conhecer mais por meio da história da tua igreja, Senhor. Conhecendo também esses personagens que foram usados por ti, Senhor, para trazer inspiração, conhecimento do teu amor e para que pudessem sistematizar, nos ajudando a arrumar a nossa visão, a nossa fé e o nosso cuidado para com as escrituras sagradas, para com o entendimento da nossa fé. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, queridos.